Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. Hoje o último episódio da série sobre economia e eu não posso deixar você de fora sem ficar sabendo das coisas que estão acontecendo aqui com a gente. Acesse aí www.papom3realidades.com.br para acompanhar as novidades e também aproveita para seguir a gente no Instagram, @papom3realidades, que lá tem bastidores, os cortes, tudo que você precisa saber do que rola aqui. Hoje eu estou aqui, hoje o papo tá legal. Estou aqui com Felipe Falavinha, seja muito bem-vindo. Ele é representante do Grupo Falavinha, um dos nomes aí à frente da agroindustrial Serra Verde, né, que tem aí revolucionado o setor agrícola em Roraima. E a gente trouxe ele aqui para a gente conhecer um pouco mais dessa área do agro, aonde ela tem se destacado através aí da agroindustrial Serra Verde. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Hebe. Ai, sério ele, gente. Mas não é essa seriedade toda, não. Que a gente estava conversando ainda agora e a gente estava falando sobre tantas coisas, sobre esse negócio, desse universo da soja em Roraima, que aí me cabe fazer uma pequena pergunta. Como é que começou a sua história, Felipe, aqui em Roraima? Bom, durante a pandemia, nós tínhamos um compromisso de vir aqui visitar o meu sogro, que é o fundador do grupo. Então, todos os anos, antes da pandemia, nós vínhamos aqui. Quando veio a pandemia, tudo parou e eu estava me programando para me mudar do Brasil, ir embora do Brasil. E aí surgiu esse projeto, o grupo nos convidou para vir tocar e nós acabamos mudando para Roraima ali no final de 2020. Mudaram de onde? Do Mato Grosso. A base do grupo é no Mato Grosso, nós ainda temos um braço produtivo muito forte lá, que é maior do que aqui. Aqui hoje o grupo é o maior produtor de soja do estado de Roraima, produz mais ou menos 12% de tudo que o estado produz e tem áreas para expandir isso. E esse foi um dos motivos que trouxe o grupo a verticalizar sua produção e trazer a indústria para Roraima. Como eu te falava agora há pouco nos bastidores, normalmente essa indústria de transformação de soja, de esmagamento, ela só se instala numa região onde ela tem 5, 6 vezes a necessidade de grãos que ela precisa. Então nós estamos falando aí de hoje 5 vezes, pelo menos o equivalente a 500 mil hectares de soja plantada. Hoje o estado planta um pouco mais do que 100 mil hectares, 115 mil. Então isso só se deu pelo fato do grupo ser um grande produtor e ele está servindo como base para essa indústria. Então ele é também o fornecedor de grãos, um dos fornecedores de grãos para que a indústria possa se estabelecer e consiga fazer o seu trabalho aí, porque ninguém consegue ser dono de 100% de um mercado. Exato. Então o grupo produz uma parte, o resto nós compramos de outros produtores parceiros. Isso nos permite ter a escala que a gente precisa. Como eu te falava também, é uma indústria focada e preparada para esmagar 1.000 toneladas de soja por dia, né? Então quando a gente fala 1.000 toneladas, muitas vezes as pessoas não têm noção, mas isso dá mais ou menos 200 caminhões. Caramba! De 50 mil quilos. Então podemos dizer que esse foi um dos primeiros desafios para vocês se instalarem aqui? Sem dúvida nenhuma. Porque foi meio que do zero, né? Assim, vamos trazer a semente, vamos plantar do zero, né? Isso começou lá atrás, né, em 2012 para 2013, quando o grupo se estabeleceu em Roraima para iniciar o plantio. E o crescimento de área não acontece de um ano para o outro apenas, você vem crescendo gradativamente até chegar hoje aí nos 12, 13 mil hectares que vai se plantar esse ano com o grupo Falavinha, né? E o estado, tudo está indicando que vai sofrer um aumento interessante também de área. A gente deve chegar aí perto dos 130 mil hectares de soja plantado. Então isso e esse crescimento que vinha acontecendo ali há 2, 3 anos atrás de forma mais vertiginosa também nos estimulou a instalar a indústria aqui. Então assim, você diz que pelo fato de ainda não ter muito mercado para a soja, foi o que chamou a atenção de vocês virem para cá? Não, na verdade não. Na verdade foi realmente trazer uma outra opção para o mercado. Então é uma fronteira nova. Criar o mercado, no caso, né? Exatamente. Eu costumo dizer que Roraima é a última importante fronteira agrícola do Brasil.
Eu até brinco com as pessoas que isso aqui é Mato Grosso de 30, 40 anos atrás, a gente já viveu isso lá no Mato Grosso, só que hoje o Mato Grosso tem uma proporção de produção gigantesca. Então, como eu te falava, nós vamos plantar aqui esse ano 130 mil hectares de soja. Nós conhecemos vários produtores do Mato Grosso que sozinho plantam mais de 130 mil hectares de soja. Nossa. Um único município de Mato Grosso, que é Sorriso, planta 1 milhão de hectares de soja. Então, os números são muito diferentes, né? E a gente tem que continuar crescendo para que a indústria se fortaleça, para que venham novos produtores e para que venham novas indústrias. E essa indústria de produção de farelo e óleo, ela é a base de outras indústrias. Você tem a indústria de ração, que é o desdobramento dessa indústria, que nós ainda não temos uma força no estado, como a produção de frango para corte. Te comentei, nós não produzimos praticamente nada de leite aqui dentro do estado, não tem uma caixa de leite feita no estado de Roraima. E essa indústria permite isso porque o farelo é a base dessa produção de transformação de proteína vegetal em proteína animal, suíno também. Então, tudo isso vem na sequência de uma esmagadora de soja. Aconteceu em outros lugares e aqui provavelmente não vai ser diferente. E é a primeira e única, no momento, esmagadora de soja em Roraima. Exatamente. Na verdade, ela... Serra Verde, né? Exatamente. Ela do norte do Brasil para cima. Hoje nós temos uma outra indústria que fica em Itacoatiara, mas que é focada para exportação de 100% da sua produção. Então, não fica nada no mercado local. Inclusive, leva uma parte da soja de Roraima para lá. E a Serra Verde, que está aqui acima da linha do Equador. E como é que surgiu a Serra Verde com tudo isso? A Serra Verde surgiu porque o grupo entendia que precisava agregar valor na cadeia, não só produzir grão e vender grão. Isso é algo que já vem acontecendo dentro de casa há pouco mais de 20 anos. Lá atrás nós começamos beneficiando o nosso algodão, depois disso veio na sequência uma indústria de etanol de milho, que inclusive é um dos projetos que tende a ter um desdobramento aqui. A área onde a Serra Verde está instalada hoje, futuramente, prevê e tem espaço para a instalação de uma indústria de etanol de milho, então Olha isso só. é uma tendência, mas existem passos a acontecer. A gente tem que ter um aumento de produção de milho no estado, a gente tem que ser autossustentável, porque senão não faz sentido você entrar na guerra comercial com as grandes trades. Isso custa caro, né? E as trades têm uma força. Nós somos uma empresa local hoje, né? E é uma construção que só de tu estar falando aqui eu fico imaginando o chão, porque não é uma coisa, plantou soja, pum, plantou, cresceu, não, tem todo um esquema para você colher, tanto que ano passado teve, né, esqueci. Um evento, né, a respeito da colheita da soja, né? Ah, sim, é o evento que a ProSoja Roraima faz todos os anos para divulgar para a população o plantio e como é esse plantio, mostrar um pouco da colheita. Na verdade, é informar a população do que é o agronegócio e como ele atua na vida das pessoas. Eu achei ótimo, eu não sabia de nada. Eu confesso que eu fui uma leiga, ainda sou um pouquinho em alguns aspectos, mas eu aprendi muito e entendi o porquê que a soja está aqui. Infelizmente, no Brasil, se tem um pouco de impressão errada do agronegócio. Se vende que o agronegócio agride o meio ambiente, desmata e tal, e isso não é verdade, né? O agronegócio ele é totalmente sustentável e não faz sentido hoje em dia derrubar floresta para plantar, até porque não precisa, existem áreas disponíveis. Roraima mesmo tem hoje perto de 2 milhões de hectares passíveis de plantio. Caramba! A gente só tem que preservar os cursos d'água, ter o cuidado na hora de usar os defensivos agrícolas da forma correta. Fazendo tudo isso, o grande problema e o grande vilanismo que se dá isso é em razão da eficiência do produtor brasileiro e dos resultados. Hoje nós somos mais eficientes em produzir do que qualquer outro país do mundo. Então, em termos de produtividade, de quantidade e de custo também. Então, isso faz muita diferença lá fora e causa sempre uma preocupação dos nossos concorrentes internacionais. O Brasil é um gigante no agronegócio e o agronegócio é importante para toda a população brasileira. E aqui, eu te digo mais, as pessoas até não sabem, mas nós temos vários produtores dentro do PA Nova Amazônia. Produtores de 50, de 100, de 80 hectares que vendem para a Serra Verde. É democrático o processo. É lógico que em todo negócio tem o pequeno, o médio e o grande.
essa nossa estrutura, que hoje é a maior produtora de soja do estado de Roraima, começou há pouco mais de 50 anos atrás numa propriedade de 30 hectares em Santa Catarina. Então é possível, gente, todo mundo consegue chegar lá. Agora, tem-se uma história a construir, não é algo que se faz do dia para a noite. E o fundador do grupo, que é o Sr. Geraldo Falavinha, está até hoje à frente dos negócios aqui em Roraima. Ele foi o impulsionador da vinda para Roraima lá em 2011, 2012, quando ele veio aqui visitar, conheceu, deslumbrou e na sequência veio comprar uma fazenda em Roraima para investir em Roraima. E quando foi para vir para Roraima, que era um projeto inicialmente para trazer a terceira geração da família, ele empolgou e veio junto. E hoje nós estamos aqui em 3 gerações da família. E ele continua tocando o Baço Agrícola, vai nas fazendas todo dia, participa do conselho ativamente na Serra Verde e está lá nos ajudando a desenvolver e a enfrentar esse novo desafio, porque uma indústria não é algo muito simples. Como eu te falei, são 200 empregados diretos, mais de 180 milhões de reais de investimento. Então, é um desafio muito grande. E a gente tem toda a logística aqui em cima, longe de tudo. A gente, hoje, para você ter uma ideia, já chegou farelo produzido em Roraima no Egito. Já chegou em Cuba, e isso tudo vai de caminhão, depois vai de balsa, depois vai de navio. Então é um desafio muito grande, são várias cadeias logísticas, é tudo multimodal. O produto sai daqui e vai até Georgetown, em Georgetown embarca num pequeno barquinho e vai até o Suriname. Então veja aonde se chega um produto que é feito toda a cadeia produtiva dentro do estado. Então se planta aqui, se processa aqui, faz toda a transformação. Esse produto é um produto de padrão internacional. É importante dizer isso também. A Serra Verde hoje, tirando as grandes fábricas no Brasil, ela é uma das únicas que tem a certificação que a gente chama de GMP Plus, que é o equivalente ao ISO 9000 e ao ISO 12000 que todo mundo conhece. Sim. Que é uma certificação de qualidade e de segurança em toda a cadeia produtiva para atender o mercado europeu. Hoje você não chega no mercado europeu sem essa certificação. E nós temos uma indústria em Roraima com essa certificação. Que doido! E assim, eu ia até perguntar, como é que funciona a cadeia produtiva da Serra Verde? Como é que é hoje? Com os números de hoje? Em que sentido? O que você Vamos lá, quer como saber? É que funciona a cadeia? Explica. Vamos dizer, quantos hectares, vamos dizer que a Serra Verde hoje... A Serra Verde hoje, ela compra o equivalente a 30, 35 mil hectares do que é produzido no estado. Ela tem capacidade de comprar muito mais, mas ela ainda está em fase de adequação à sua produção porque não é só esmagar. A parte de esmagar, ela é a mais simples. Você tem todo o investimento feito na compra desse produto. Então, o desafio dessa indústria é muito maior do que simplesmente transformar o grão de soja em farelo em óleo. Você, diferente de uma indústria de vidro, que você compra um X de sílica e transforma em vidro e vende, aqui nós temos que comprar todo o produto em 2 meses do ano, fazer um carrego financeiro por 10 meses de alguns milhões de reais para então conseguir esmagar toda essa soja. E mais investimento em armazenagem. Então é uma indústria, a indústria do a agroindústria é algo muito complexo, porque você não consegue produzir soja em escala industrial ao longo dos 12 meses do ano. Tem uma janela de produção. Aqui no caso de Roraima, um calendário específico. É um calendário específico. Nós plantamos e colhemos exatamente na janela americana. Só nós e o Amapá, com uma pequena diferença de meses, tem isso no Brasil. Nós estamos ali em cima da linha do Equador. Todo o Brasil já terminou de colher, alguns estados ainda estão terminando de colher e nós vamos começar, já estamos plantando, na verdade, desde o dia... começo do mês aí de abril, já está se plantando no estado de Roraima e nós vamos colher em agosto e em setembro. Exatamente dentro da janela americana. 3, 4 meses para colher soja. Exatamente. Nossa, então assim... Só que diferente do resto de todo o Brasil. Pensa que o Brasil todo já não está fazendo isso mais e nós estamos começando a fazer. Entendi. Todo mundo já fez, agora é a nossa vez. Exatamente. Então deixa eu entender, que eu acho que é porque eu não formulei direito a pergunta. Vocês compram a soja de outro... Por exemplo, se eu tenho o meu lote, uns 40 mil hectares, e eu planto soja, eu posso vender para a Serra Verde. Exatamente. Né? Vocês também não só plantam. Não. A Serra Verde ela é uma indústria. Casualmente aqui o grupo também produz, é um fornecedor da indústria. Mas a indústria ela compra de qualquer uma, ela é democrática, ela compra de qualquer produtor que tenha interesse em vender para ela. Compra, primeiro recebe, processa, faz o procedimento de limpeza e de secagem desse grão
e armazena. Então se começa a esmagar o grão, e aí dentro de toda a cadeia produtiva nós transformamos esse grão em parte em farelo e parte em óleo degomado até o momento. Óleo degomado? Degomado. É um óleo com perfil industrial que ainda não serve para o consumo humano, mas ele serve para a produção de ração. Como eu te falei, aqui dentro do estado nós fazemos geração de energia, vendemos para as termoelétricas do sul do estado, como óleo de dendê. Lá no sul no sul do estado eles usam óleo de soja para geração de energia, porque o nosso estado graças a Deus isso está acabando agora, o linhão está chegando, mas até então nós somos dependentes da geração de energia térmica, né? Ou biomassa, ou óleo diesel, ou óleo. Esse óleo vai para a ração, ele faz parte da ração animal, peixe, frango, suíno e tal, e ele também é usado para biocombustível. Aí sai daqui e vai para o Pará para ser transformado em biodiesel. Caramba, gente, quanta coisa, né? Ainda tem a parte industrial, tem a parte de medicamentos. Você sabia que cosmético hoje utiliza parte da listina que é produzida numa indústria dessa? Sim, eu fiquei sabendo, nos meus estudos eu descobri que tem uma parte da cosmeticologia, até natural também, que eles fazem, os cosméticos. Tem óleo industrial, você não tem tinta sem óleo, os transformadores que nós usamos para gerar energia tem óleo degomado. Óleo industrial. Então o óleo é muito diverso. O problema é que as pessoas elas sempre pensam no óleo como um óleo para fritar o nosso bom e velho tambaqui. Só que não é só isso, né? O óleo ele traz outras vertentes, ele tem muita coisa em que ele é utilizado, né? E aí o farelo industrial, né? Exatamente. E o farelo, que é a maior parte da nossa produção, é a base da ração animal. Eu brinco com as pessoas que nós consumimos farelo todos os dias. Eu falo, não é verdade. Lógico que é verdade, porque você não consome frango, não consome peixe, você tem cachorro? Nossa, tem mesmo. Cachorro e 4 gatos. Então todos eles comem farelo todos os dias. É a base da ração animal. Você não tem como criar um pet hoje, ser pai de pet ou mãe de pet, sem farelo de soja. Olha aí, gente, vocês ficam achando... Vai dar uma lida na composição da tua ração, né? Exatamente, você vai ver lá farelo de soja. Ele é grande parte da ração, ele e o milho. E aí outros adjacentes. E é muito legal saber que isso está se difundindo aqui. E a gente conversando ao longo dessas últimas entrevistas que nós tivemos, eu venho observado do quanto que Boa Vista está ainda nos primeiros degraus para um mercado, acho que até bem maior do que a gente espera daqui a alguns anos, né? Sim. Então, você falou ainda agora sobre sustentabilidade. E quando a gente fala de agro, né, a gente também já puxa uma sardinha para sustentabilidade. E eu vi que a Serra Verde também tem um papel importante com a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, a tecnologia, certo? Sim. Como é que essas duas se fundem na Serra Verde? Então, esse é um desafio muito grande para toda a indústria hoje em dia, né? Então, tecnologia você não tem como evitar, porque a tecnologia reduz os teus custos, ela moderniza o teu processo muitas vezes. Então, você tem na Serra Verde uma indústria totalmente não, mas em grande parte automatizada. Os controles são feitos na frente da tela de um computador. Existem as pessoas que trabalham e acompanham visualmente, mas hoje se liga o motor, se checa nível de tanque de óleo, tudo na tela do computador. Nós temos um centro de operações lá, que é o COI, que é como se você estivesse na NASA, naqueles filmes que a gente A NASA vê. do agro. Exatamente. Todas as telas estão lá e a pessoa que está na frente daquela operação, ela consegue fazer todo o controle. E aí tem o outro lado, que é a questão de toda a água que se faz captação se devolve para a natureza após tratamento. Então a gente tem uma água devolvida mais limpa do que a gente recolhe da natureza. Tem a parte de inclusão também, a empresa contrata e tem nos seus quadros portadores de condições especiais, menores aprendiz. Então uma indústria ela vem mexer numa cadeia de uma forma muito ampla, que a gente acaba não tendo toda a noção porque é algo muito novo para o Estado ainda, uma indústria desse porte, né? O Estado tem algumas indústrias, mas desse porte, com certificação, com volume de empregos, eu te falei 200 empregos diretos, mas são mais de 3.500 empregos indiretos no campo, fora prestador de serviço. Nós chegamos a ter 500 empregados na fase de construção. Imagina 500 pessoas construindo simultaneamente. Olha o tamanho do negócio que é. Então,
tudo isso está lá dentro do dia a dia e faz parte do DNA do negócio. Você não tem como viver sem isso. E o agro é aquilo que eu te falava há pouco. Ele é muito sustentável por natureza. Se engana quem pensa que o agro precisa destruir. Vou te dar um número curioso. Você sabia que nós, produtores, compramos e pagamos 100% das nossas terras, certo? Certo. Porque quando você compra, você não compra uma casa e não paga o terreno, né? Justo. Nós pagamos 100% das nossas terras. Você sabe quantos por cento a gente consegue utilizar em Roraima? De 50% a 52%. Égua. Porque 35% por lei a gente não pode utilizar porque é proteção. E aqui, como nós temos muitos cursos d'água e muitas áreas baixas, a gente não consegue plantar nessas áreas. Então, por mais que se abra, você não consegue utilizar mais do que 50% a 52% da tua área. E, enquanto isso, a gente fica escutando aquelas baboseiras internacionais dizendo que está se agredindo. E não faz nem sentido, não tem por que você plantar ao lado de um rio. Normalmente aquilo vai ser uma área alagadiça, você não vai conseguir colher prejuízo. Nem arroz, né, menino? O arroz, ele precisa da água, mas é um processo controlado. Totalmente diferente, né? E é controlado. Se coloca água no momento que se precisa, se tira no momento que se precisa. Então é preciso ter muito cuidado quando se fala disso. E vou te dizer mais, a gente tem alguns exemplos dentro das nossas áreas. Áreas que antigamente eram áreas degradadas, que durante o período de chuva vinha a erosão e levava uma parte do solo embora. Hoje a gente tem cobertura lá, porque o agro ele tem uma cadeia completa. Então você planta soja, e eu vou te dizer, você sabia que antes de colher a soja, nós lançamos capim de avião sobre essa soja, para a hora que a gente colher a soja, ter o capim embaixo e você poder aproveitar para o gado? Então existe uma cobertura o ano todo em cima disso aí, um aproveitamento. E nessas áreas onde nós tínhamos antigamente erosão, hoje a erosão não existe mais. Em regiões aqui onde nós tínhamos o lavrado, e você conhece o lavrado é muito pobre de cobertura, ele é um capim, né? Tanto é que culturalmente aqui no estado você coloca fogo no lavrado, né? Isso é histórico. Realmente. E na área agricultável você não tem fogo. Até isso está mudando e vai mudar no estado de fato, porque o produtor ele não pode deixar queimar a área dele, porque queimar empobrece o solo. Essa questão de queimar é uma coisa de antigamente, é cultural, é lá dos nossos antepassados, porque quando vinha chuva se queimava para vir a nova brotação, porque aquilo ali estava morto já. Só que onde se produz não se faz isso. E você tem cobertura do solo o tempo inteiro, e como eu te falei, aonde tem o agronegócio, nós vemos lá nas nossas áreas igarapés que secavam parte do ano e hoje tem água correndo o ano inteiro. Por quê? Porque tem cobertura de solo. Então, por exemplo, eu vou aqui, eu vendo minha soja para vocês. Se eu precisar de algum suporte da Serra Verde, eu preciso reaproveitar alguma coisa aqui desse plantio, vocês ajudam nisso? A Serra Verde não tem esse viés porque ela é uma indústria, então a gente não consegue atingir toda essa capilaridade. Aí para isso existem as revendas e os especialistas em consultoria que vão acompanhar o campo. Aí é um outro negócio. Nicho. Essas pessoas são normalmente os que vendem a semente, vendem os seus defensivos ali, e eles dão acompanhamento técnico. O que a Serra Verde faz é comprar o grão, receber o grão e esmagar o grão. Pronto. Nossa, é tão estranho falar esse negócio de esmagar o grão, né? Mas eu acho que para extrair óleo da soja tem que ser muito bem esmagado, né? O processo é exatamente esse. Não é só um esmagamento, mas ele passa por esse esmagamento também e ele recebe um banho químico que separa o óleo do farelo. Nossa, realmente. Eu vou te fazer um convite para uma hora você visitar a indústria e eu te levo lá para conhecer todo o processo. A gente pode ir? Podemos ir? Podemos fazer até algumas imagens lá para você mostrar. É muito bacana de conhecer. Eu quero. Olha, eu acho muito interessante isso. É uma das coisas que eu tenho muita curiosidade. Qual o volume atual de produção? E se existe previsão aí de crescimento? Tem previsão de crescimento. Como eu te falei, a fábrica ela é dimensionada para esmagar 1.000 toneladas dia de soja, e hoje ela está esmagando perto de 600 toneladas dia, pelo desafio logístico de escoamento que a gente tem. Nós estamos muito longe. Costumo brincar que isso aqui é um outro Brasil, né? Então, nós estamos muito longe de todos os grandes centros consumidores. Então, esse foi um dos maiores desafios do nosso negócio aqui. Desenvolver novos canais para escoar essa produção. Então, aquilo que todo mundo imaginava lá inicialmente, que Venezuela resolveria tudo, hoje não é uma realidade. Então, nós acabamos desenvolvendo esse caminho pela Guiana. Já ia perguntar, como é que foi? É um braço forte nosso, nós temos um parceiro na Guiana, que hoje leva perto
perto de 3 mil toneladas de farelo todos os meses para a Guiana. Nossa, foi um dos primeiros negócios internacionais? Foi um dos primeiros negócios internacionais. Mas, como eu te falei, a gente já chegou até no Egito, né? Já chegou em Cuba, os países do Caribe, de uma forma geral, nós estamos atuando. Nós atendemos praticamente todo o consumo do Suriname hoje e perto de 80% a 85% do que a Guiana consome de farelo. Então, o guianense hoje come farelo de Roraima, come frango produzido com farelo de Roraima. Ovo, eu nem te falei, não é só o frango, nós produzimos ovo sem farelo. A gente volta para aquela velha história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, Exatamente. Né? Então, tudo nutre essa composição, né? É proteína animal, proteína vegetal, para se transformar em proteína animal. Acho que está no ciclo certo da natureza, assim, pelo nosso humilde... É natural acontecer isso, né? De fato. E como é que foi esse processo da primeira exportação para a Guiana? Teve algum evento solene? Porque, cara, querendo ou não, é a primeira exportação, né? É um desafio muito grande. Quando nós começamos, a estrada ainda não tinha as pontes de concreto que tem hoje. Foi quando? Foi logo que nós começamos a esmagar em 2022. Logo na sequência já começou. Na verdade, nós já fazíamos isso antes com produto do Mato Grosso. Esse parceiro que trabalha conosco na Guiana viu a oportunidade e falou: olha, vamos começar a fazer? Vamos. Como é que vamos fazer? Quando vai estar pronta a produção de vocês? Daqui a tanto tempo. Vamos começar a trazer do Mato Grosso para ver como é que vai ser. Vamos conhecer o processo. Testar. E aí nós começamos a trazer um caminhão por mês, 2, 3, isso foi crescendo. Quando a produção veio para cá, aí tomou escala. Enquanto está tudo seco, está ótimo. Quando começa a chover, vira um problema, atola caminhão, comboio de máquina, caminhão virando na estrada, 10 caminhões andando junto com um comboio com pá carregadeira, escavadeira para poder puxar. Aí vieram as pontes e a gente enxerga que a Guiana é um mercado potencial nosso, promissor, mas ainda tem seus desafios, não vai estar pronto amanhã, né? Ainda tem muito que acontecer na Guiana, é uma cultura diferente, tem uma barreira de idioma muito grande, então tem a questão do lado brasileiro, da parte de documentação, de liberação dos processos, que a gente ainda precisa melhorar muito no nosso lado, porque o tempo é muito, muito longo, né? E aí a exportação de uma forma geral, não é específico não é específico nem da Guiana nem de Roraima, né? E não só para exportar, mas para importar também, porque essa fábrica depende de equipamentos que vêm de fora. Então, às vezes, você tem um equipamento parado 30, 40 dias esperando uma liberação, porque o processo é esse. Burocracia sempre dá um jeito de segurar ali, É o nosso Brasil, né? Infelizmente é o nosso Brasil. Se o Brasil, com o potencial produtivo que tem, com o povo que tem, tivesse os seus processos... Eu tive a oportunidade de morar fora, morei nos Estados Unidos durante alguns anos. Aí você entende por que o americano é do jeito que é e os Estados Unidos é do jeito que é e porque o Brasil é do jeito que é. Lá ou é. O que não tem como mudar, vai funcionar, os prazos são respeitados. Aqui a gente, infelizmente, tem prazos, mas o prazo que deveria ser de 3, 4 dias vira 20 dias fácil. Deixa aí. Vem o feriado, tudo para. Então, você vê, nós tivemos agora esse feriado aí de Páscoa, nós tivemos que parar a exportação na quarta, quinta-feira, esperar para retornar hoje, porque não adianta, durante o feriado nada funciona. Tudo tem a sua lentidão natural, que não deveria ser. O consumidor internacional, isso chama competitividade. Como é que eu vou competir com farelo produzido nos Estados Unidos se o tempo que eu demoro para levar um caminhão daqui embora é o mesmo que demora para chegar um navio dos Estados Unidos em algumas vezes? Nossa. Então, pensa comigo. A competição não tem. Num navio o cara leva 30, 40 mil toneladas. São quase 1.000 caminhões, 800 caminhões. Aí eu tenho que levar 800 caminhões, só o tempo de levar os 800 caminhões já tem uma dificuldade natural e ainda eu tenho todos os trâmites do país. E aí, é importante que a gente diga aqui, não é a culpa de A, B ou C, é o processo do nosso país. É o sistema. Que é amarrado. Demais. Que é mal dimensionado e que não é preparado para atender. E por isso nós perdemos competitividade. Essa competitividade é aquela briga, não gosto nem de falar essa palavra, mas é aquela briga discreta, silenciosa que acontece entre as empresas que ficam passando por isso. Ainda mais agora a gente se estabelecendo, buscando novos
novos meios, novos conceitos, novos plantios, é tanta coisa. Eu vi você falando, entrevistando a presidente da Embrapa aqui, né? A Embrapa foi um fator determinante para que o Mato Grosso passasse a produzir. Eu sou cuiabano, então o Mato Grosso de 40, 50 anos atrás, quando meu pai chegou lá, 54, 55 anos atrás, ninguém acreditava que o Mato Grosso fosse produzir o que produz hoje. O Mato Grosso, se fosse um país hoje, na última safra, seria o segundo maior produtor do mundo de grãos, atrás do Brasil. O Brasil primeiro e o Mato Grosso segundo. Nossa, que legal! Então, é gigante a capacidade produtiva do Estado, e isso se fez com pesquisa, com investimento e com o trabalho que a Embrapa Cerrados fez no Mato Grosso. E a Embrapa tem esse viés de pesquisa, de desenvolvimento de novas tecnologias para adequação. Aqui se precisa fazer esse tipo de investimento, porque a gente tem regime de chuva diferente, o fato de plantar numa época diferente, então tudo isso vai nos trazendo necessidades especiais, você precisa se adequar à realidade. Se você falasse isso 40 anos atrás que o Mato Grosso ia ser essa potência, ninguém diria. Ninguém diria. É que nem Roraima hoje, a gente, vai crescer, mas vai crescer um dia. Exatamente. Esse um dia tá chegando, tá batendo nossa porta todos os dias. Você tem que quebrar paradigmas, né? Aqui, por ter sido um território durante muito tempo, é um estado muito jovem, a cultura do contra-cheque muito forte. A gente tinha até pouco tempo atrás comércios que não abriam na hora do almoço. O agro não pode, não existe uma loja de peça fechada meio-dia às 2. Nós não podemos parar 2 horas por dia, entendeu? 2 horas por dia paradas, são 2 horas a menos de trabalho, 2 horas que você deixou de colher, são quantos caminhões que estão parados na roça? É prejuízo. Caramba. Então é muito complexo isso, e aí você tem que mudar a cultura, mostrar para as pessoas a importância disso, e ainda tem, se você andar em Boa Vista hoje, assustadoramente, nós temos comércios que param no meio-dia às 2. 2 horas de almoço, não estamos nem falando de meia horinha só para o cara comer rápido e voltar, não, 2 horas, fazer a cesta depois do almoço. Então é muito complexo isso aí, né? Acho que no mercado de hoje a gente podia repensar em algumas questões nesse quesito. Porque isso é competitividade. Eu, por exemplo, me considero uma dessas pessoas que achava que no âmbito do agro as coisas eram mais tranquilas, mas eu tô vendo, pelo que você estava falando, que é um pouquinho mais corrido do que eu imaginei. Não existe nada tranquilo em ramo nenhum, essa é a verdade. Quando você vem para uma fronteira agrícola como Roraima, esses desafios aumentam muito. Então você tem que vir com a mente realmente aberta, o coração preparado para enfrentar os desafios, porque eles são muito grandes e todo dia surge um desafio novo. No agro em geral e aqui mais do que nunca, porque tem hoje, vou te dar um exemplo, se eu paro a fábrica por uma peça, hoje eu não consigo trazer uma peça nem aéreo em menos de 4 ou 5 dias. Você sabe o que a gente tem feito eventualmente? Põe uma pessoa em São Paulo com uma peça embaixo do braço dentro do avião para a peça poder chegar a tempo. Caramba! Porque nós não temos uma malha aérea no país que atenda com agilidade. Já cansei de mandar a peça vir aéreo porque precisava ser rápido. Chegou em Manaus, a peça ficou parada, não embarcou para Boa Vista porque o cargueiro estava lotado. Caramba. Foi pago o frete expresso, foi feito tudo que deveria ser feito e nós ficamos 5 dias parados. Então, hoje a gente já sabe, dependendo do fornecedor, você liga e fala assim, embarca um funcionário teu com a peça embaixo do braço e vem embora. Você imagina que isso acontece? Não consigo, não. Consegui sair daqui, já aconteceu de eu sair daqui, pegar um avião de madrugada, ir no fornecedor, pegar uma peça e voltar no voo da noite. Caramba! Então, esses desafios judiam da gente no Brasil. Como é que você é competitivo dessa forma? Olha quanto custa essa operação. É o que faz muita gente, às vezes, até desistir, né? E não querer enfrentar, mas talvez... E olha que Roraima, olha que Boa Vista é uma cidade boa de se morar, né? Cidade limpa, bonita, as pessoas que vêm aqui visitar ficam encantadas. Eu sou apaixonado, sou cuiabano, mas sou apaixonado por Boa Vista. Eu venho aqui, como eu te falei, desde 2011, 2012, e sempre gostei muito. Lá atrás eu dizia pro meu sogro, eu falei assim, se eu não fosse mais novo e não tivesse meus negócios, eu me mudaria para cá porque eu vejo muita oportunidade aqui ainda. Por esse tipo de coisa, um comércio que fecha na hora do almoço. Nessa linha aí, como é que você vê esse efeito do comércio internacional para o setor e para a economia aqui em Roraima? É importantíssimo. Nós temos um viés aqui em Roraima de ser naturalmente a segurança alimentar desses países do Caribe. Nós produzimos, não é só soja, nós produzimos fruta, nós temos provavelmente, eu sou um apreciador do melão, como melão todos os dias, e já comi antes de vir para cá. Do amarelinho? Do amarelinho. Adoro também. Nós temos um dos melhores melões do mundo, eu já comi melão em tudo que é lugar que você pensar, o melão daqui é ímpar. Eu tenho um cliente que vende soja para mim lá, o Emura, ele me manda de vez em quando os melões. É uma delícia, é uma
calda, você não precisa de mel, não precisa de açúcar, não precisa de nada, é uma delícia. Uma delícia então mesmo. nós temos esse viés de produzir produtos de qualidade, né? Nós temos produção de banana dentro do estado, já foi resolvida em parte a questão da mosca da carambola, agora isso foi um passo importante que se deu aí através do governo do estado, mas a gente tem que continuar estimulando isso e precisa que essa cadeia se fortaleça para que venham outras indústrias e para que a gente consiga criar um canal continuado, porque enquanto isso não tiver todos os dias saindo um caminhão de fruta, um caminhão de carne, um caminhão de farelo, um caminhão de ovo de Roraima, você não vai conseguir fazer com que o negócio crie uma estrutura que se sustente e que dê o retorno esperado. Agora, é natural que a gente vá para esses países, até porque eles têm um território muito pequeno, eles não têm capacidade produtiva, e a população deles tem uma carência muito maior do que a nossa. E nós já temos a cultura do agro. Isso é do brasileiro. O brasileiro hoje, domina o agronegócio do mundo. Em escala, sem sombra de dúvida. Nós somos o maior produtor de gado do mundo, o maior produtor de algodão do mundo, o segundo maior de milho, o maior de soja. Então, olha isso. Olha a capacidade que a gente tem, nós só precisamos otimizar esses processos, fazer com que eles sejam eficientes, porque a gente nunca vai poder competir nessa velocidade e com o que a gente chama de custo Brasil, que aí é aquele grande desafio antigo, né? Tudo no Brasil custa mais caro. Tu acha que rola vamos dizer assim, levantar a plaquinha, inclusão do agro, para que as pessoas entendam mais a vida verde e como que a terra pode nos trazer bons recursos? Tu acha que ainda precisa disso? Precisa, porque, primeiro, existe já naturalmente uma certa imposição dos mercados internacionais que são impactados por essa nossa concorrência com eficiência e com baixo custo, e ninguém quer perder sua fatia do mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a nossa população, de uma forma geral, ela é muito pouco informada da forma correta. E aí nós temos um problema cultural no Brasil, que é não valorizar o que é nosso. Infelizmente, isso precisa mudar. E eu falei agora há pouco, eu morei nos Estados Unidos e eu entendi o que é o patriotismo lá. A pessoa andar com uma bandeira no carro, a pessoa defender a cultura do seu país, defender a sua cultura e as suas premissas. E o Brasil, infelizmente, a gente ainda tem, de uma forma geral, não é todo mundo, aquele complexo de vira-lata do que vem de fora é melhor do que o nosso, e nós produzimos tão bem quanto o resto do mundo, com tanta qualidade, com a mesma competitividade. Agora, a gente precisa tirar os entraves. Não dá, por exemplo, para a gente ter um custo de um porto em Manaus 3, 4 vezes mais caro do que a gente tem um custo de um porto fora do Brasil. Esquece, nós nunca vamos competir com isso, porque é custo na veia, o cara vai fazer a conta. Como que a gente faz hoje? O cara põe numa planilha e diz aqui, ó, quanto custa para eu comprar desse lugar? Quanto custa para eu comprar desse? Ah, mas o produto aqui é mais barato, mas no final vai chegar mais caro, não vai comprar. Esquece. Você sabe por que a gente chegou com farelo no Egito? Porque nós desenvolvemos uma cadeia logística para baixar custo. E para chegar, e tivemos que trabalhar com margem muito perto de zero, porque era o interesse nosso abrir esse mercado. Mas quem consegue fazer? Foi um risco. Exatamente. E essa brincadeira de exportação, ela é uma brincadeira pesada, porque um navio parado no porto custa 20, 30 mil dólares por dia se você não sair com ele. Um atraso de uma semana num navio desse dá 200, 300 mil dólares. Nossa. Aí você tem certificação internacional, produto para acompanhar. Para você ter uma ideia, todo embarque internacional que eu vou fazer, eu vou pessoalmente ao porto e fico acompanhando o embarque, porque a gente tem que apresentar certificado de qualidade, está dentro das qualidades internacionais, do padrão que existe. Então, é algo muito, muito complexo. E existe uma briga, todo mundo quer entrar na fila e sair com o seu navio primeiro. Um demurge de navio hoje, um navio pequeno, 18 mil dólares por dia. Meu Deus. Então, se você fizer essa conta rapidinho, custa 100 mil reais por dia. Eu não consigo nem contar essa quantidade. Será que cabe aqui nessa mesa, essa quantidade de dinheiro toda, meu Deus? Então, é um negócio de desafio e de escalas muito grandes, então tem que se ter cuidado com isso. Não faz sentido a gente, para chegar com um navio em Manaus, ter que trocar 2 vezes o condutor do navio. Isso onera o custo. Você sabia que para trazer um navio em Manaus, você tem que trocar o condutor do navio, isso custa 200 mil dólares mais ou menos a mais para ele chegar de uma parte do rio Amazonas para frente?
Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ser competitivos desse jeito? Eu tô descobrindo umas coisas aqui hoje que, sinceramente, olha... não vou dar minha opinião, não, porque... Assusta. A minha opinião aqui não importa, é a sua que interessa. E, ó, na 43ª Expofé, o óleo de soja produzido em Roraima chamou bastante atenção, né? Sim. Só que as pessoas, caramba, não tá nas minhas prateleiras. Como é que eu vou provar o óleo de soja roraimense, né? Quais são as vantagens, então, de investir nesse produto conforme esse posicionamento no mercado? Olha, esse produto é um produto que provavelmente vai chegar mais competitivo aqui, porque ele tem uma cadeia logística muito longa. Hoje, para você ter uma ideia, o óleo que se consome aqui em Roraima, ele vem, o mais perto é do Mato Grosso. Em alguns momentos ele vem do Mato Grosso do Sul e chega a vir até do Paraná. Então ele demora 20 dias, do momento que ele é comprado para chegar aqui, em média 20 dias, porque tem toda, dependendo da época do ano, tem balsa, ou tem lá embaixo a 319, mas essa é a média. Então ele tende a ter um custo melhor. É claro que isso não é uma regra, porque a soja é mercado internacional, o mercado de commodities é regido pela Bolsa de Chicago, não sou nem eu, nem você, nem ninguém que controla, existe todo um cálculo feito lá, baseado em dólar, baseado na Bolsa e mais custos de prêmio, e aí entra justamente esse custo Brasil também, quanto custa no Brasil para embarcar um navio e tal, mas mais do que isso, é todo o fortalecimento da cadeia do agronegócio, que isso traz, como eu te falei, os desdobramentos de outras indústrias, geração de emprego e renda, mão de obra especializada. Para você ter uma ideia, a gente já por vários momentos precisou ter que buscar profissionais fora daqui, em determinadas áreas, porque a gente não tinha um químico responsável por um laboratório de produção de óleo de soja. A partir da hora que esse óleo vai para o consumo humano, olha o nível de responsabilidade que se tem nisso. Então nós tivemos que buscar um químico fora. Hoje, para você ter uma ideia, só químicos nós empregamos 6 na indústria hoje. Todos de fora? Não, o responsável de fora e os outros nós estamos contratando e treinando aqui. Mas nós precisamos ter essa pessoa para fazer o trabalho. Né? Então, e ninguém tem experiência, porque não existe outra indústria desse negócio, né? Aqui. Então, tem que se trazer uma pessoa com experiência, ela ensina e faz o desdobramento do conhecimento para as outras pessoas. Caramba, ó, já é uma oportunidade. Você que estava pensando em fazer uma faculdade de Química, tem espaço sim, se você criar, tem isso também, né? Tem de tudo um pouco. Aparece. Tem processo de qualidade, tem essa certificação que eu te falei, ela é revalidada todos os anos. Vem o responsável pela certificação, é uma certificadora da Europa. Vem uma pessoa e olha todos os processos. E ela não avisa o dia que ela vai chegar. Você tem que estar preparado todos os dias, 365 dias por ano. Deus é mais para não ter um papel, para ter um processo todo de cadeia sequenciado. Lá dentro, eles vão olhar assim, ó, essa entrevista que dia você chamou, que dia você ligou, quando você marcou, quem falou com a pessoa. Toda a cadeia é investigada de forma meticulosa. Por quê? Porque lá no final isso vai ser considerado boa prática ou não para a produção daquele produto, porque no final uma pessoa vai estar comendo. O frango, não se produz frango para dar para outro bicho. O bicho homem, o bicho ser humano é que come o frango. Tem uma cobrança, então você tem que ter toda uma responsabilidade com isso. E aí você falava do óleo. Então, o óleo realmente ele já era para estar sendo produzido. Infelizmente nós tivemos alguns atrasos aí com importação no primeiro momento e toda a questão documental, aquilo que a gente falava há pouco sobre as dificuldades do Brasil, mas agora está em fase final, nós estamos ajustando. Esse final de semana entrou a linha de produção do óleo na fase experimental, a gente já tem as garrafas também sendo finalizadas e eu acredito que mais 40, 50, 60 dias no máximo a gente já deva estar com o óleo aí nas prateleiras. E é importante a gente convocar a população, né, você que está me assistindo, para apoiar a indústria local. Isso também é muito importante, isso é parte do nosso compromisso, né, gerar emprego e renda aqui. Essa cadeia produtiva é toda feita dentro do estado de Roraima. Soja produzida aqui, plantada aqui, com mão de obra local, e esse dinheiro
reverte aqui. Não é uma empresa de fora, nada contra, isso também é importante para a economia, mas não é uma empresa de fora que vai pegar esse dinheiro e levar para uma matriz o CNPJ da Serra Verde, ele é registrado na Junta Comercial do Estado de Roraima. Ele gera emprego, gera renda, fortalece a balança comercial do Estado de Roraima. Compra localmente, só não compra localmente que não consegue, mas compra grande parte dos seus produtos e insumos. E a soja, 100% soja produzida dentro do Estado de Roraima. Gente, que legal. Olha, eu vou esperar esses 60 dias, vou até contar a partir de hoje. A hora que estiver pronta a primeira garrafa, eu vou mandar uma de presente para você. Olha, gente, não, esse negócio de ser apresentadora de podcast tem seus benefícios, né, gente? Não, mas eu vou querer realmente agendar essa visita, porque quero muito conhecer. Se o pessoal também quiser ir comigo pra gente tirar uns takes legais dali, porque como é que é uma esmagadora? Eu tô imaginando um negócio bem grandão esmagando um monte de... Não. Brincando. Tem um processo que leva do começo ao fim mais de 2 horas para chegar. São 400 e poucos motores trabalhando simultaneamente. Caramba, gente. Então, vamos fazer aqui agora, vamos puxar para uma outra linha aqui. A gente estava falando de mercado, né? Fora essa relação com a Guiana, existem outros países, até o Egito até então, né, que vocês ainda pretendem buscar conexões? Na verdade, a gente não tem nenhum tipo de restrição quanto a onde chegar. Isso tudo uma questão de competitividade. O produto tá aí, ele tem a certificação, essa era a parte mais difícil, você conseguir estar pronto. A gente está agora, esse óleo mesmo, ele sai no padrão internacional, já com rótulo em 3 idiomas, inglês, português e espanhol, então ele está pronto para chegar nos Estados Unidos, se precisar. Não tem diferença nenhuma do óleo. Tá preparado. O óleo é uma commodity, assim como o farelo. Ele é o mesmo padrão produzido aqui nos Estados Unidos, na Europa, na China, porque o que regulamenta isso são regras internacionais. Por isso da gente trabalhar e investir, dedicar tempo e dinheiro, porque uma certificação dessa não é só o tempo de trabalho. Para você ter uma ideia, nós fizemos ela em tempo recorde. Normalmente ela demora de 1 ano a 1 ano e 2 meses para fazer. Nós fizemos em 6 meses, porque nós tínhamos pressa de estar pronto para a hora que o mercado pudesse absorver. E trabalhamos com 6 pessoas, praticamente 24 horas por dia, em cima desse processo de mapear, de rastrear, de preencher documentação. É um calhamaço de papel desse tamanho, assim, que você apresenta lá. Então, esse é o desafio do negócio todos os dias, entendeu? 2, né? Porque tu já me falou vários aqui. E é uma construção interessante, porque a gente nunca iria imaginar todo esse processo atrás de, não é só plantar soja. Plantar, beleza. Mas e tudo que vem depois, todo um estudo, profissionais que estão aí trabalhando para que essa soja chegue aí na sua casa, para você fritar o seu peixinho. O processo é fazer bastante o seu bolinho. Bem mais complexo, né? Você recebe uma pequena garrafa de plástico assim, se passa no equipamento e ela sai do tamanho que ela tá ali naturalmente, que você recebe lá. Muita coisa, né? Que Só a indústria de água aqui em Roraima de refrigerante tem um equipamento similar a esse, que faz o sopro da garrafa. Negócio pequenininho. Isso, pra você ter uma ideia, se produz de 12 a 15 mil garrafas por hora na indústria. Garotos. Os números são sempre assim. Aí você perguntou de exportação. O nosso mercado natural são os países circunvizinhos pela proximidade e por competitividade. A Venezuela, dentro das suas características, muda com muita velocidade, né? Até poucos anos atrás, até 2 anos atrás, esse óleo refinado provavelmente iria todo para a Venezuela aí, porque passava aqui o óleo brasileiro todo dia entrando na Venezuela. A Venezuela vem passando por uma reindustrialização. A ideia do governo é acabar com o produto importado acabado e trazer matéria-prima para acabar dentro da Venezuela. Isso vai até o momento que não se conseguir fazer. A indústria vai sucateada, uma indústria antiga, precisa de muito investimento. Então, não sei a que ponto isso vai perdurar. Mas nós vamos ter o óleo. Se o óleo servir, vai estar pronto para ser atendido. E ele está pronto para atender tudo. Eu acho que a gente vai atingir o Caribe de uma forma geral, aí, através da Guiana, principalmente, Trinidad e Tobago, Barbados, pelo preço que a gente tem visto nas prateleiras nesse país, a gente tem andado bastante, a chance de ser competitivo é muito grande. Nessa linha, então, como é que você enxerga esse crescimento da agroindústria?
em Roraima? Nos próximos 10 anos, por aí? Olha, com muito otimismo, a chegada da indústria de base, que é a Serra Verde, que produz a matéria-prima para outras indústrias, como eu te falei, o farelo é a base da produção de ração e tal, é natural que outras indústrias venham, porque essas indústrias precisam de qualidade, volume e proximidade, porque hoje ninguém consegue levar uma commodity agrícola muito longe, porque isso tem um custo. O custo da logística no Brasil é algo que interfere muito. Então, por que o que tinha de produção aqui era voltado para peixe? Porque a nossa economia tem uma base muito forte na criação de peixe, existem grandes produtores. Roraima, por algum tempo, já teve o maior volume de lâmina d'água do Brasil e é uma produção de tambaqui do Brasil. E inclusive, hoje esse peixe é produzido na sua grande parte, se não todo, com o farelo da Serra Verde. Então é natural que as outras indústrias de transformação venham. A gente já tem sido procurado por grandes aviários, o pessoal do leite já fez algum contato, hoje a gente apoia e atende os pequenos produtores de suíno ali do PA, que tem uma cooperativa. Então, para você ter uma ideia, vai agregando, né? Vai agregando. E é também aquela cultura, aí nós temos isso como grupo, né? Que é uma cultura do fundador, de ajudar no desenvolvimento, de ter esse viés aí. O que nos deixa feliz não é só o fato da indústria estar bem, mas é do nosso entorno estar bem, das pessoas que estão com a gente estar bem. É um colaborador que você vê lá que vinha de ônibus e comprou uma moto e agora comprou um carro e está comprando uma casa, casou e tem família. Então esse desenvolvimento, esse lado de atrair o investimento é importante para todo mundo. E aí é óbvio fortalecer as outras indústrias para que esses produtores cresçam. E como eu te falei, começou com 30 hectares, é exatamente o terreno do tamanho do terreno da fábrica. Essa era a unidade do Grupo Falavinha, a primeira que surgiu lá há pouco mais de 50 anos atrás. Hoje, entre aqui e Mato Grosso, deve estar perto de 30 mil, 40 mil hectares. Já estão até em Roraima, então tá tranquilo. Então, é acreditar, é trabalhar duro, de sol a sol, 7 dias por semana. Eu até brinco muito com o seu Geraldo, que ele é o que mais puxa esse carro aí, porque não para final de semana, não para de noite, às vezes ele passa na fábrica, eu estou lá ainda, mas é isso que vai fazendo, vai trazendo, e aí a indústria vindo, ela traz, ela fortalece, ela permite que outros produtores venham também, porque ela tem uma relação com o produtor também um pouco diferente. É importante que a gente tenha as trades que compram e levam esse grão para exportação, mas a indústria, por exemplo, compra o ano inteiro. Se o produtor quiser armazenar, ele pode vender para nós fora de época, e normalmente a trade não faz isso, porque ela tem uma janela de compra, porque ela fecha navio. Então são negócios distintos, os dois são importantes, os dois fortalecem a cadeia, mas são negócios completamente distintos. Que loucura! Bom, essa é a parte que a gente entra no papo leve. Papo mais tranquilo, coisa mais boa. Essa pergunta não estava na nossa pauta, mas me deu uma curiosidade, eu até anotei aqui. Você falou muita coisa sobre o mercado, sobre a soja, sobre a Serra Verde, mas tu prefere estar no escritório ou estar no campo? Então, eu sou a pessoa da indústria hoje, né? O meu viés não é o viés do campo. Eu até brinco e muito isso lá na família, que a gente separa bem as coisas. Porque você não consegue ser o campo e a indústria ao mesmo tempo. São negócios muito complexos dentro da sua realidade. O campo acorda cedo, né? Ele trabalha 7 dias por semana, a indústria também acorda cedo e trabalha 24 horas por dia. Então, só que o campo, ele tem a particularidade daquele compromisso no período de plantio e de colheita. E você prepara e usa o resto do ano para esse período. A indústria não, ela é exatamente 330 dias por ano, a mesma coisa, 24 horas por dia. São 4 turnos, funcionários direto. Então são negócios que no final de contas são complementares, mas o meu viés é mais industrial. Comecei lá atrás com o beneficiamento de algodão, foi a primeira indústria que nós montamos no Mato Grosso. Eu morava na época nos Estados Unidos, voltei para tocar esse braço. Então não tenho nem conhecimento técnico do campo. Eu vou lá na fazenda,
pescar e comer milho verde na época do milho verde. E de vez em quando eu vou passear para ver como é que as coisas estão, mas são negócios distintos. A gente não interfere lá e aqui na indústria nós temos um conselho administrativo que toma as decisões, que define os investimentos e que dá a linha de condução. Mas a indústria exige relações internacionais, falar outros idiomas. O campo, ele não tem essa obrigatoriedade. Agora, é uma dedicação extrema, porque você está lá de sol a sol, você tem que estar olhando se não tem nada comendo a tua soja, se está na hora de aplicar um determinado defensivo. Então, tudo tem a sua complexidade, mas são negócios complementares e distintos ao mesmo tempo. Mas você é mais do escritório? Eu sou do escritório. Na verdade, eu sou da indústria, né? A indústria não tem como ser só do escritório. Não, né? Tu porque fica você um pouco vai lá também, né? Você vai lá olhar a máquina, equipamento, ver o que está funcionando, como está funcionando. Meio a meio, podemos dizer assim. Você precisa entender. E você precisa conhecer do processo, né? Não tem como. Então, vou te dar um exemplo. Todo dia chega na minha mesa de manhã a produção das últimas 24 horas de óleo e de farelo. Um exemplo, uma amostragem. E eu olho aquilo para ver se está dentro do padrão, porque é uma exigência minha. Não sei se isso se faz em outros lugares, mas eu faço porque, como eu tenho bastante referência do que é o produto que nós fazemos, eu consigo bater o olho e dizer, tem que dar uma olhada, tem alguma coisa que não funcionou nessas últimas 24 horas. Então, reflitam isso. Além disso, a gente recebe as análises técnicas, então eu olho tudo isso. A gente tem um cuidado de mandar... nós temos um laboratório com investimento gigantesco para controle de qualidade aqui, mas além disso, nós mandamos para laboratórios certificados internacionalmente fora de Roraima, para a gente, inclusive, comparar os resultados. E, o produto realmente está dentro do padrão, porque por mais que eu fale que o meu produto é bom, eu sou suspeito para falar, mas na hora que eu apresento aqui para você um relatório de um laboratório de nome internacional, não há o que se discutir. E já aconteceu casos assim. Vendemos para um cliente da Venezuela, ele veio me questionar, porque isso não sei o quê. Eu falei, o certificado e o laudo estão aqui. Esse é o nosso, esse é o de fora. Aonde você certificou? Não, foi o meu laboratório que fez. Falei, manda para outro então e nós vamos tirar a dúvida. Nunca mais ele voltou para falar comigo. Agora você tem que criar todo um processo, todo um controle e tem que ter gente olhando isso todo o tempo, né? Então tem o meu time lá que trabalha dia e noite em cima disso. É gente de qualidade, é gente preparada, é gente olhando o processo o tempo inteiro. E eu entro na fábrica, se você for lá visitar comigo, você vai ver. Eu conheço todo o processo, eu bato o olho e consigo dizer se tem algo que precisa ser mudado ou não. Mas é um aprendizado, você tem que fazer aquilo, né? É muita coisa. Eu acho você estuda, né? Eu estou agora fazendo um curso na Fundação Dom Cabral para me atualizar sobre gestão de agronegócio, para entender o que está acontecendo no mundo. A gente tem visto muitas mudanças aí, tarifaço, briga internacional, nós precisamos entender para onde esse mercado vai, porque no final de contas nós estamos em Roraima, mas esse é um negócio que está para o mundo, né? O agronegócio, a soja, você não sabe que essa soja que foi produzida aqui, para onde ela está indo. Verdade. E você então não mora aqui em Roraima? Não, eu moro aqui em Roraima. Você mora aqui? Tem família? Tenho família. Quantos filhos? Nenhum filho, só eu e a esposa. Olha só. Não deu tempo de fazer filho, nós trabalhamos demais. Era isso que eu ia perguntar, sobrou tempo para viver um lazer, alguma coisa? A gente consegue separar bem, é isso. Eu gosto muito de viajar, o meu desafio é sempre viajar quando eu posso, estar me atualizando. Então, a gente está sempre buscando conhecimento. Eu viajei agora por conta da indústria do Caribe, de Cuba para baixo ali, já visitei praticamente todos os países, tenho andado em todas essas ilhas, tenho o conforto de falar inglês, então isso me ajuda bastante, né? E tenho aprendido o espanhol pela nossa relação com os irmãos aqui que estão ao lado. E viajar é o que eu gosto de fazer, então o que me diverte é isso, e vou pescar muito aqui. Olha aí, descobrimos. Me diverte também, eu tenho conhecido bastante Roraima pescando. Roraima e o Amazonas, né, que era uma pescaria que eu não fazia porque estava longe do Mato Grosso, mas hoje eu faço pelo menos 2, 3 por ano e pesco no fundo da fazenda aqui no nosso rio Urariquera ali, a gente tem ido pescar lá. Que legal, então tua esposa também trabalha assim também o dia todo? Ela é o financeiro da indústria. Olha só!
ela que tem a chave do cofre. Na verdade, ela que manda, entendeu? Olha só como é que esse homem, ele sempre pensou muito bem na mulher que você foi arrumar, né? Ele não dá ponto sem nó, até na vida pessoal. Você percebeu isso? E o que mais te encanta, então, nesse dia a dia, mesmo tendo que lidar com taxa, burocracia e sistema e logística trocada, o que ainda faz brilhar teus olhos nesse trabalho? É justamente isso, é vencer essas etapas, esses desafios e saber que a gente está construindo algo que vai ficar, tem um legado aí, né? Então, quando nós viemos para Roraima com essa indústria, a ideia, a princípio, era não mudar para cá, né? Os sócios chegaram e falaram, não, você não precisa ir, eu tenho outros negócios fora daqui, e que são particulares, que não envolvem o grupo, e o grupo veio e me falou, não precisa mudar, você vai lá uma vez por mês, duas, e vai resolvendo. Quando eu vi o tamanho do projeto, eu entendi o tamanho do desafio, eu falei, não, eu tenho que mudar para lá. Arregaçou as mãos, e já aí era. Para você ter uma ideia, a hora que você for lá e você vai entender a dimensão disso. Nós viemos em setembro para discutir o projeto, já existia um desenho pronto e para mostrar para o governo do estado à época, para entender se tinha sinergia com o que o estado estava buscando também, porque um projeto desse, sem o apoio do estado, quando eu digo apoio é no sentido de simplesmente nos deixar trabalhar. Eu até tive com o governador à época, ele falou, não, dentro da lei, veja o que você precisa que nós vamos fazer. Eu falei, governador, a gente só precisa que vocês deixem a gente trabalhar e nos digam o que precisa fazer, o que nós precisamos fazer para conseguir o que nós temos quanto à questão de regulação, de licença ambiental e tudo mais. E para você ter uma ideia, nós licenciamos uma indústria desse tamanho com 56 dias no estado. Que legal! Nós já temos outros negócios no Mato Grosso que nós já demoramos mais de ano para conseguir licenciar. E aí nós tivemos em setembro aqui, em novembro eu voltei para procurar um lugar para morar e me mudei em janeiro de 21. Começamos a obra em maio de 21, em julho de 22 nós estávamos recebendo grãos, em novembro de 22 nós estávamos esmagando soja. 14 meses para se construir uma indústria. Ou seja, vocês estão aqui desde 2020 e 21. Exatamente. Nossa, já tem um tempo, né? E vivendo da soja. Sim. Da soja mesmo. Eu vivo da indústria, na verdade. Tem alguma curiosidade, assim, desse meio da soja, do agro, que você acha que seria interessante a gente comentar, da rotina de quem trabalha? Então, são pessoas... É bacana falar isso, porque normalmente as pessoas do agro são pessoas muito simples. Porque se você for buscar a origem, se elas não têm a origem no campo, né, necessariamente, os pais tiveram ou os avós tiveram. Então, essas pessoas aprenderam na cadeia, como eu te falei. Nós estamos aqui em 3 gerações da família. Então, está o fundador do grupo, o seu Geraldo. Estamos nós, eu e minha esposa, que somos a 2ª geração. E está meu sobrinho, que é a 3ª geração. Então, olha que bacana isso. E aí nós temos, ao mesmo tempo, os desafios da convivência de gerações tão distantes. Você imagina o que é um senhor de 77 anos dividindo as tomadas de decisão com um jovem que chegou aqui com 18 anos e hoje está com quase 30, vai até casar no final do ano e tal. Mas é um desafio diário e uma troca de aprendizado muito grande, porque essa gurizada mais nova, né, eles são de outro momento em termos de tecnologia, de acesso a celular, coisa que a minha geração, eu tenho quase 50, não teve, né? Foi conhecer celular, internet, eu já era burro velho. Essa turma já nasceu fazendo assim com o dedo, né? Então eles acham que todo mundo vai fazer assim com o dedo. Minha filha com 1 ano já faz assim. Exatamente. Então, mas é bonito de ver porque o amor pela terra, o amor pelo campo, ele não se perde, mesmo gerações tão distintas assim. Porque o agro é isso realmente, é você botar uma semente lá e ver que aquilo vai virar uma planta, que daqui a pouco vai produzir. Você falou do gergelim. Esse gergelim que se produz aqui é todo exportado. Poxa. Vai para a Ásia e para o Oriente Médio. E olha que o óleo de gergelim é uma especiaria, não é muito barato não. Então, isso é muito importante. E hoje um grande desafio é a gente conseguir que as novas gerações continuem esse legado, porque cada vez menos o jovem quer ir para o campo. E nesse ponto, Boa Vista ajuda muito, porque a nossa área produtiva está muito próxima da capital, então é possível você ir para a fazenda e voltar todos os dias. Você cria uma estrutura na fazenda de suporte, mas você mora na capital e Boa Vista é uma cidade muito confortável, segura, limpa, né? Isso ajuda muito, né?
Então, pra gente fechar, vamos seguir essa linha ainda, tá? Não tô te cortando não, calma aí, não tô te cortando não. Pra gente seguir essa linha, foi isso que você considera que te fez criar raízes em Roraima? Esse amor pela terra, essa conexão pelas coisas? Ou você sente que meio que o destino te colocou aqui? Não, eu acho que sim, o destino é algo que a gente busca e constrói, né? Existem algumas coisas que a gente não controla, mas no geral, você desenha o que você quer para a tua vida, né? Então, por uma coincidência, qualquer que seja, a gente sempre teve, tanto eu quanto a minha esposa, a ideia de, em algum momento, ter uma indústria de transformação. Se eu me perguntar o porquê, eu não sei te dizer isso. Mas já tinha isso em vocês. E já tinha isso conosco, a gente sempre pensou nisso. E quando veio esse desafio, nós falamos, poxa, é a oportunidade. E a gente já tinha vivido de tudo um pouco nessa vida, morado fora, então enfrentado um país diferente, uma cultura diferente. Depois que e aí você imagina, eu saí dos Estados Unidos e voltei para o Brasil para morar no interior do Mato Grosso, numa vila que tinha 1.500 habitantes, morar numa casa de madeira. Então, se você for ver isso, poxa, mas é insano, né? É muito contraditório. Mas isso nunca foi para mim um problema, porque eu sempre encarei tudo na vida como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento pessoal. E vir para cá tocar uma indústria dessa foi exatamente isso que me motivou. Falou, poxa, é mais um negócio para aprender. E a gente não para. Eu te falei, eu estou indo para São Paulo amanhã fazer um curso na Fundação Dom Cabral de reciclagem, porque eu achei que eu fiquei 2 anos e 3 anos aqui, muito enfurnado dentro da indústria, e esqueci de me atualizar com o lado acadêmico. Então eu vou lá agora, gente do Brasil inteiro, entender para onde está indo esse agro moderno, com a guerra tarifária do Trump, que é um negócio super atual, com as restrições de mercado, com o mercado europeu querendo novamente impor regras para comprar do Brasil, sendo que eles precisam da gente para comer. Então, o que move a gente, na verdade, é isso, é esse desenvolvimento. E acreditar que, enquanto a gente estiver aqui, nesse plano terreno, você pode aprender alguma coisa, pode mudar e pode crescer como pessoa. Eu acho que isso que nos motiva. O resto, eu até falo para as pessoas muitas vezes, o dinheiro é uma consequência, a gente, graças a Deus, não pode reclamar, tem uma condição boa, vive bem e tudo, mas nunca foi meu objetivo. Nunca foi. Eu sempre ganhei mais do que eu precisava e no final foi isso. Não foi isso que me fez. Foi ver lá, como eu te falei, uma pessoa que está lá comigo hoje, que é a minha funcionária número 0, não é nem número 1, que chegava para trabalhar às 6 horas da manhã, o horário dela era 7h30, porque não tinha como chegar na fábrica antes disso, e o jeito dela ir era com o marido dela, que trabalhava num posto de gasolina ali perto. Tinha que cedo. E aí ela tinha que ser, daí um dia eu cheguei lá, estava chovendo, ela do lado de fora, porque normalmente eu chegava e achava que ela tinha acabado de chegar. Aí eu cheguei, ela estava do lado de fora, aí eu falei, mas você está me esperando aqui? Ela falou, não, é porque se você não vier esse horário, eu chego aqui escuro, se eu não vier esse horário, eu não consigo. E eu não posso perder esse emprego. E hoje ela é o braço direito do financeiro lá dentro. Comprou um carro, comprou casa, está estudando, está fazendo faculdade. Então são essas coisas que movem a gente, na verdade. É você saber que você está impactando toda uma sociedade positivamente no teu entorno. E ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, compondo família, buscando coisas novas. Cada um dentro daquilo que sonha, daquilo que acredita. Então, o meu sonho, o que me motiva é o aprendizado, é estudar, é conhecer a indústria. Eu, até antes de vir montar essa indústria, eu nunca tinha entrado numa indústria de óleo. Na vida, nunca. Agora tu me deu outra curiosidade, que eu acho que era para eu ter perguntado no começo, eu só lembrei agora. Você é formado em quê? Eu sou formado em administração e fiz alguns outros cursos aí ao longo da vida para aprender. Por isso que você está nessa linha de atualização aí, né? É porque o agro é muito dinâmico, né? E hoje o agro, ele é internacional, né? Não tem jeito, porque se você for lá na minha sala, você vai ver, o meu computador está ligado direto dentro da Bolsa de Chicago com atualização segundo a segundo, vendo o que está acontecendo na Bolsa para saber como é que está o mercado. Além disso, tem as câmeras olhando as fábricas. Então, é muito dinâmico, é muito rápido. E aí a gente, ao mesmo tempo, tem do lado de cá um mercado que não segue necessariamente essa velocidade. Então, vou te dar um exemplo. A Guiana ainda é um mercado extremamente analógico.
lógico, o preço muda internacionalmente, demora 15, 20 dias para esse preço internacional chegar na Guiana. Porque a janela deles é o tempo que eles demoram para receber o produto, eles não têm esse dinamismo de informação. Então, esse curso que eu te falei de atualização, o curso da Fundação Dom Cabral, que é uma fundação extremamente respeitada na educação corporativa, mas, além de tudo, você vai fazer network, vai conhecer pessoas. Hoje em dia é primordial. E aí eu aproveito que eu vou lá, eu faço visita a clientes em São Paulo, então a gente vai em grandes trades. Vai fechando parceria ali, conversando. Você vai se atualizar e entender tudo, né? Qual é o caminho que essas empresas estão seguindo, porque hoje nós somos pequenininhos, mas ninguém foi grande a vida inteira, né? Para você chegar no tamanho de uma trading dessa, você criou uma história. E isso é natural, é do processo. E nem vou te dizer que é esse o desafio. O desafio, na verdade, é estruturar o nosso negócio para que ele dê sustentabilidade, desenvolva a nossa região e o nosso entorno e, por consequência, traga outros benefícios para a sociedade em geral. A partir daí, o resto é consequência do processo, faz parte do jogo. Nessa linha de processo, qual trilha sonora você pode caracterizar toda essa construção até agora? Da sua vida, Grupo Falavinha, Serra Verde, óleo de soja, as coisas começando a se difundir. Olha, tem uma música que é Viva a Vida que relata muito isso. A gente é muito assim, eu não sei te dizer de quem é. Mas ela é muito isso, é você fazer o que te dá paixão, o que te dá tesão, o que te dá prazer, e é isso mesmo, né? Eu, como eu te falei, tenho quase 50, né? Então, hoje eu já posso me dar ao luxo de não fazer mais as coisas simplesmente para agradar alguém. Eu faço porque eu gosto, porque é prazeroso para mim, e se eu não quiser fazer, eu digo para a pessoa, olha, isso aqui não faz sentido para mim fazer. Isso é porque daqui a pouco eu vou estar com 70, com 80 talvez, e eu não quero carregar comigo isso de ter feito algo, né? E aí isso vem da questão do certo e do errado, também do que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, de seguir uma linha de conduta, né? De ser sério. Isso é um desafio muito grande aqui para mim ainda, entender que em alguns momentos o fio do bigode não é válido. Nós somos meu sogro é uma pessoa que, se você fez um negócio com ele e falou para ele que está feito, se ele precisar, ele vai entregar o que ele não tem para cumprir isso com você, porque esse é o nosso jeito de ser. É assim que a gente construiu mais de 50 anos de história de um negócio, né? E aí o meu sogro e meu pai me ensinaram isso. Então eu já tinha um viés dentro de casa. Quando eu entrei para essa família, eu segui isso no mesmo alinhamento. São pessoas parecidas, com o mesmo compromisso, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade. E é assim que se constrói uma história de 50 anos, uma longevidade dessa. Que incrível. Nessa linha, qual mensagem você pode deixar para os nossos queridos telespectadores e espectadores que têm curiosidade de entrar no mercado agro? Mas para entrar com o pé direito, viu? Eu acho que a mensagem não é só de entrar para o mercado agro, né? É de fato... Tudo que você for fazer na vida, e eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo sempre, dê o seu melhor sempre. Independente se for varrer um ambiente, juntar uma sujeira do chão ou assinar um contrato de milhões de dólares. Você precisa entregar aquilo que você tem de melhor, porque só assim você vai receber. É a reciprocidade, não tem outro jeito, né? Então, quando eu te falei, eu não comecei nesse negócio, fiz outras coisas na minha vida, comecei com 14 anos. E lá eu trabalhava de balconista, mas eu queria ser o melhor balconista. Depois eu fui ajudar a descarregar caminhão, eu queria ser o melhor a descarregar caminhão. Então, você estrutura, porque a hora que você tiver a oportunidade de fazer coisas maiores, você vai continuar querendo fazer o seu melhor, entregar o seu melhor. E a gente tem como, aí volta aquela questão da cultura nossa do brasileiro, de vitimização, de dizer que o problema é o outro. O outro não vai pegar na tua mão para fazer o teu trabalho, você tem que fazer. Eu te falei, eu fui para os Estados Unidos, sabe o que eu fui fazer lá? Eu fui limpar piscina, mas eu queria ser o melhor limpador de piscina. Eu limpava 200 piscinas por semana e um bom americano limpava 80. Só que eu ganhava dinheiro. Olha!
É volume, é escala. Eu entendi que eu precisava fazer volume, com qualidade, obviamente. Então você vai construindo em cima disso. E não adianta as pessoas acharem que alguém vai te dar alguma coisa, alguém vai facilitar a sua vida. Se a pessoa for facilitar, ela vai facilitar para ela, não vai ser para você. Isso é natural, isso é do ser humano. Então, entregue o seu melhor, invista em você, em aprendizado, em conhecimento, ouça as pessoas que estão próximas a você, seja crítico, mas seja crítico de uma forma assertiva, né? Para que você se desenvolva como profissional. E aí resumindo tudo isso assim, ó, trabalhe como se você fosse o dono daquele negócio, porque o dia que você tiver a oportunidade de ser dono do negócio, você vai saber o que fazer, porque ser dono não é simplesmente comprar algo se você não sabe fazer, ou montar algo se você não sabe fazer. Você tem que estar preparado para aquilo. Eu conheço muitas pessoas que viraram dono e foi o maior problema da vida delas ter transformado elas em dono. Elas perderam e não ganharam. Então, você tem que estar preparado. E estar preparado é uma construção diária. Não é algo, amanhã eu ganho na... Isso é estatístico. 97% das pessoas que ganham na loteria 5 anos depois estão mais pobres do que eram, porque elas não estavam preparadas para aquilo. Não adianta ter dinheiro. Isso também aprendi lá atrás. Dinheiro não aceita desaforo. Você tem que construir todos os dias. E é difícil. Quem falou que é fácil está mentindo. Eu não estou aqui com quase 50 anos do nada. Isso veio de uma construção. Tenho 35 anos de trabalho, já podia me aposentar pela parte de contribuição. Mas eu comecei porque eu entendia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter começado a trabalhar antes de ter uma formação e ter feito a minha formação profissional em paralelo com o trabalho, porque aí eu pude entender o que era a teoria e o que é a prática e tirar o melhor dos dois, porque senão não tem jeito. E é por isso que até hoje eu estou me reciclando e busco esse aprendizado. Não é fácil sair daqui, vou uma noite inteira para chegar, nós somos longe, aí você chega lá, tem aula o dia inteiro, aí volta, você está longe da tua família, você está longe dos seus negócios, é um dia que você tem que fazer remoto, então tudo isso dá muito mais trabalho. Mas eu entendo que é algo necessário para o momento que eu estou profissional que eu estou vivendo. Pode ser que daqui a um ano isso talvez não faça mais sentido, mas hoje faz sentido e é o que eu estou fazendo. E fácil vai ser? Lógico que não é. Mais fácil seria ir para a fazenda, estar pescando, estar andando de barco, tal, mas você tem um objetivo e o teu objetivo só vai ser alcançado se houver dedicação, esforço, suor, não tem outro jeito. De graça não vai vir. Isso não adianta. Nossa, e a gente encerra com chave de ouro, com uma surra de ideias para vocês, meus amores, com essa dica. Muito obrigada, Felipe, por ter vindo aqui com a gente. Foi um prazer. Tá? E fica o convite, tá? Eu vou esperar vocês lá para você conhecer e fazer umas imagens. Eu quero sim. Vocês precisam ter ideia. É importante a gente mostrar para as pessoas que Roraima tem uma indústria desse porte, tem um negócio desse porte, porque é algo que ajuda e faz a diferença no estado. É um privilégio para Roraima. Eu hoje que sou praticamente macuxi, até brinco isso com a turma, eu me adequo aos lugares que eu vou e eu procuro incorporar isso de uma forma muito séria, porque se a gente está vivendo dali, o nosso sustento sai dali, é importante que a gente seja de fato e viva de fato aquele momento. Então não sei se eu vou estar aqui o resto da minha vida. Se tiver, ótimo, gosto muito daqui. Te falei, sou cuiabano, mas hoje eu gosto mais de morar em Boa Vista. É um roraimado, gente. Gosto mais de morar aqui do que de morar em Cuiabá. Eu vou a Cuiabá todos os meses, meus pais estão lá também e tal. Mas é aconchegante, a cidade é limpa. Eu moro de frente pro rio, então isso ajuda a vista, né? Tudo isso nos dá prazer. É privilégio, o trânsito daqui é confortável, um lugar seguro de se morar. Então é importante você ter essas coisas em mente também, não tem outro jeito. Aproveitando essa deixa, já que você me deu um presente, né, de que eu vou poder conhecer lá a agroindustrial, eu também vou te dar um presente. É a nossa canequinha do amor, com muito amor para você lembrar dessa entrevista, que também vai estar no YouTube para você ver, mas para você também ter uma memória na sua casa dessa conversa interessante. Plantamos muitas sementes aqui hoje, você sabe disso, né? Eu sei, tenho certeza. E plantaremos futuramente. Se Deus quiser. Então, sempre à disposição a Serra Verde e nós do Grupo Flavinha para
para contribuir, ajudar na divulgação, mostrar um pouco mais dos potenciais que esse estado tem e da riqueza que é o estado de Roraima. Como eu te falei, o pessoal fala, é a melhor fronteira agrícola. Eu acho que entre melhor e a última não tem grande diferença, mas é importante a gente dizer o potencial que esse estado tem. É um povo caloroso, aguerrido, mas que tem que entender que o agro é algo que vem somar, que vem trazer riqueza, desenvolvimento, melhoria para toda a população, porque às vezes as pessoas acham, mas para mim não faz diferença porque eu sou dessa repartição e meu salário. Só que quando você circula dinheiro numa economia, você melhora para todo mundo, você passa a ter oferta de produtos que antigamente não se tinha. Nós precisamos melhorar os voos de Roraima, não é possível, longe do jeito que está, a gente demorar 10 horas para sair daqui, para chegar em outro lugar. Então, e a gente só faz isso com uma economia forte, pujante e destacando o que tem de bom. E o estado é muito rico, o estado tem um potencial fabuloso. A Serra Verde é só um dos pontos que vão desenvolver esse estado, mas tem muita coisa para acontecer ainda e o agro vem trazer isso para o estado de Roraima. Dar a matriz econômica, fortalecer a economia, trazer riqueza. Eu não tenho filhos, como eu te falei, mas todo mundo quer que seus filhos cresçam e estejam em bons lugares, em lugares que tenham boas escolas, que tenha segurança, que tenham bons restaurantes, você possa ir frequentar um shopping com segurança. Essa é a base de uma vida tranquila, né? Tá bom? Eu te agradeço e fico esperando a visita. Eu é que agradeço essa conversa. Obrigada, Felipe. Foi enriquecedor conhecer essa área do agro de uma maneira mais direta, né? Às vezes a gente pegar as informações pela internet, a gente pega, mas perguntar assim diretamente é mais enriquecedor. Obrigada e desejo sucesso também à Serra Verde, que esse seja os primeiros degraus de uma corrida próspera para vocês. Eu que agradeço você nos ter dado a liberdade de falar. Eu digo sempre para as pessoas antes, eu posso ir, mas eu posso falar tudo o que eu penso, do jeito que eu penso, porque senão eu prefiro não ir. Eu não vou para simplesmente inventar algo. A gente vem aqui para trazer a realidade nua e crua. Tem todos os benefícios, tem todas as dificuldades, mas tem um potencial muito grande também. É só o começo, meus amores. Obrigada, Felipe. Obrigado a você. E obrigada a você, meu querido espectador, telespectador, ouvinte, né? Você que tá dando o seu jeito de estar pertinho da gente aqui no nosso Papo M3 Realidades. É um prazer estar finalizando essa série, né, que a gente falou sobre economia em vários campos, nichos diferentes, para a gente ter uma ótica nova sobre o que é e o que está se formando a economia em Boa Vista, em Roraima, nos mais diversos campos, para a gente também estar sabendo das coisas. A gente está sempre muito bem informado aqui no Papo M3 Realidades. Então, se você está até aqui agora, obrigada, viu? Já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreve logo aí, clica no gostei, que eu sei que tu gostou para estar aqui até agora, com certeza você gostou, tá? E mês que vem, espere por muitas novidades, que cada mês a gente sempre